Boa tarde a todos. É um prazer de novo, né? Então, a gente está dando continuidade no nosso curso, o curso de Educação Continuada para Conselheiros de Saúde de Pelotas. Então, o objetivo do curso é a gente conversar, trocar ideias, estudar o SUS, discutir o SUS, fortalecer nosso conselho. A gente tem a participação, então, de nossos conselheiros, mas não só dos conselheiros, mas é aberto à comunidade, então a gente sempre orienta que vocês possam estar divulgando esse link é aberto, né? É para a comunidade, vai ficar gravado todos os nossos encontros. O Samuel está organizando para disponibilizar acesso no site, né? Então é para se essa informação seguir sendo replicada por aí. Hoje, nosso tema talvez seja o coração do Conselho de Saúde, né, que é a nossa Lei 8.142. Então, o objetivo do encontro de hoje é discutir um pouco dessa lei. Já inicio falando que é um assunto extenso, né, então a gente organizou em 2 momentos, não é impossível que se discuta tudo sobre a Lei 8.142 num encontro, e a gente tem nosso objetivo, nosso compromisso de terminar até o horário da plenária, para não atrapalhar a plenária, certo? Então, hoje a gente tem a presença então, dos residentes, do Vitor, da Beatriz e da Xanade, que vão estar desenvolvendo o assunto, e eu estarei aqui moderando, tá? Então, sinto sempre à vontade para participar, e é isso, assim a gente vai construindo o nosso curso. Vitor? Pessoal, então, para a gente dar início, né, a essa segunda parte, dando continuidade ao nosso curso de Educação Continuada, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei 8142, né? Então, a gente colocou esse título Vozes da Saúde, desvendando os caminhos da participação popular na Lei 8142 de 1990. A ideia, então, dessa apresentação hoje, a gente gostaria muito, né, ouvir um pouco vocês, porque isso vocês que participam de forma muito ativa nessa construção. Aqui a gente vai pincelar, principalmente através de mapas mentais, alguns pontos dessa lei. A gente não quer aqui aprofundar em todo o aspecto teórico dessa lei, mas sim mostrar um pouco como se deram esses primeiros passos, né, de uma lei que é tão rica e que engrandece tanto o nosso SUS para a participação popular. Então, para a gente começar, eu trouxe essa página do Diário Oficial, que a gente encontra quando a gente digita a lei no Google. Ela está ali numa segunda-feira, dia 31 de dezembro de 1990, quando lá embaixo, vocês podem ver, foi publicada a Lei 81, né, 42, que, então, no Diário Oficial, ela se torna efetiva, né, se torna homologada a partir do momento. Mas a gente não tem acesso a esse diário, isso é uma página que foi digitalizada, então facilmente a gente consegue, apenas digitando no Google, lei, aqui a gente tem, por exemplo, a lei 8080, mas se a gente digitar a lei 8142, a gente também consegue, né? Aqui, conforme o artigo criado pela Lei 8080, a gente tem a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, ou seja, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 31. Essa lei, então, ela vai falar principalmente para a gente, aqui vejam que no artigo 1 ela já fala, contará em cada esfera do governo, sem prejuízo nas ações do poder legislativo, com as seguintes instâncias, as conferências e o Conselho de Saúde. A partir disso, então, a gente vai começar um pouco, né, a falar sobre como é que está organizado isso através desses mapas mentais. Falando um pouco sobre a Lei 8142, ela fala que o SUS vai contar com as seguintes instâncias colegiadas, a Conferência e o Conselho de Saúde. Vai acontecer em cada esfera do governo e não vai ter prejuízo nas funções do Poder Legislativo. Pode passar. Então, falando da Conferência de Saúde, ela vai se reunir, né, a cada 4 anos, vão ter representantes de todos os segmentos sociais, ela vai ser convocada pelo Poder Executivo ou, de uma forma extraordinária, pelo Conselho de Saúde. Ela vai avaliar a situação de saúde e vai propor as diretrizes para formular as políticas de saúde em cada nível. Aqui nesse ponto, quando a gente fala da Conferência de Saúde, isso vem através de uma lei, porque a gente vai voltar lá na Conferência Nacional de Saúde de 86, onde começa isso a ser muito importante, essa ideia de uma atenção primária, essa ideia de um sistema único de saúde, que inclusive nós da residência estávamos falando há pouco agora na nossa aula teórica, e a gente acho que é interessante trazer aqui para vocês também a importância disso estar agora regulamentado através de uma lei. A ideia da conferência, ela surge nessa lei como uma instância de participação popular,
né? Porque no primeiro momento surgiu a ideia somente do Conselho de Saúde e não da conferência. E aí, no momento que se publicou a lei, se viu a necessidade de entender a Conferência de Saúde como uma instância de participação popular que teria uma periodicidade, né, que é esse mapa mental que a Beatriz explicou. Então, reuniria-se a cada 4 anos, né, essa conferência, e já estaria previsto isso na Lei 8.142. Então, essa previsão de conferência já veio nessa lei, né? No início ainda a gente não tinha o formato de conferência que a gente tem nesse momento, né, de divisão de salas. Não sei quem participou da nossa conferência ano passado aqui em Pelotas, mas no primeiro momento não se tinha muito essa divisão, mas já se tinha previsto a previsão de 4 em 4 anos, e que isso seria convocada pelo Poder Executivo, e que também deixa um entendimento que o próprio Conselho pode convocar. Seguindo nessa mesma ideia, pessoal, a gente falou um pouco agora das conferências de saúde, a gente vai passar agora um pouco a falar do Conselho de Saúde, né? E é aqui que a gente gostaria muito de ouvir vocês, que fazem parte desse conselho, que são atuantes nesse conselho, né? A gente pensar, então, algumas funções do conselho, principalmente quem faz parte do conselho, né? O conselho ele vai ser composto, então, por governo, por profissionais de saúde, por prestadores de serviço, por usuários, né? O que faz o conselho? Ele tem um caráter permanente e deliberativo, né? Ele vai fazer formulação de estratégias e ele vai também fazer esse controle na execução da política de saúde, na instância correspondente, claro, né? Seja municipal, estadual ou nacional. Dessa forma também, ele vai atuar, inclusive, nos aspectos econômicos e financeiros. As decisões, então, que passam pelo conselho, elas vão ser homologadas pelo chefe, né, em cada esfera do governo. Como disse novamente, a gente tem o conselho e ele é garantido pela lei que ele existe em cada uma dessas esferas, né, instâncias, eu digo, seja no municipal, seja no estadual e seja no federal, né, que é o Conselho Nacional. O fato dele ser permanente significa que ele não pode ser extinto, né? E, além disso, a gente vai ver, isso vai ser discutido, que está nessa normativa dessa lei que, para receber o financiamento, é necessário que existam os conselhos de saúde e que se realize as conferências de saúde. Então, é algo determinado e, através da lei, de certa forma, obrigatório. Então, a gente está expondo aqui através dessa lei, e como eu reforço que a nossa intenção não é afundar nessas partes teóricas da lei, mas é mostrar um pouco dessa importância, né? Uma vez que a gente vai falar aí agora dessa segunda setinha, que é da representação que a gente tem, a gente vai falar como essa representação. Ela será paritária, né? Em pares em relação aos demais conjuntos de segmentos. Né? Isso está no artigo 4º. Já no artigo 5º, ele vai falar que essas conferências e os conselhos, eles terão sua organização e funcionamento definidos por regime próprio, ou seja, esse conselho vai definir como ele vai funcionar. E depois eles vão ter que ser aprovados pelo respectivo conselho. Em relação a essa representação ser paritária, né, a gente quis deixar, até para engajar um pouco, algumas perguntas, assim, que são as perguntas que a gente, de forma breve, tenta encerrar essa apresentação, que é deixar para vocês o que vocês acham que é a função do conselho e por que vocês acham que essa representação dos usuários é paritária. Eu vou voltar aqui o slide só para a gente ter isso na tela. Uma coisa legal de falar, quando vocês estão pensando, o Vitor falou lá no início, e a Bia, né? O Conselho de Saúde, gente, ele é um órgão, um colegiado, né? E às vezes as pessoas não entendem o que significa a palavra colegiado, e eu acho que a questão do colegiado nos remete a um pouquinho da nossa função enquanto conselheiro. Né? Então, o que significa um órgão colegiado? Ele é um órgão que tem diversas representações, né? E todas as representações têm importância. Isso é o conceito de órgão ser colegiado. Né? Então, o Conselho de Saúde ele é um órgão colegiado, né? Com representatividade de diversos segmentos, dentre eles o usuário. Que a gente tem um desafio muito grande aí pela frente, né? O Conselho de Saúde existe já há muitos anos, porém os usuários ainda têm pouca informação sobre o que é, sobre a importância aí do Conselho, e do quanto a participação deles é fundamental para que as coisas aconteçam, para o desenvolvimento de novas políticas, de acordo com os anseios da própria comunidade, do próprio usuário. Então, só queria falar um pouquinho aí da importância do usuário dentro dos conselhos, dentro do conselho municipal, dentro dos conselhos locais,
para serem ouvidos. É o lugar onde eles podem ser ouvidos e que a gente também pode dar as respostas ou ir atrás das respostas para passar para esses usuários. E eu ainda sinto muita dificuldade, assim, ó, enquanto representante aí de um distrito e na formação dos conselhos locais, eu percebo dificuldade também na participação dos profissionais, mas principalmente dos usuários, né, dentro dos conselhos locais de saúde. Eu acho que o povo ele anda tão angustiado e numa uma tristeza tão grande, vamos colocar assim, que ele não se sente escutado. E ele não sabe que ali é o lugar aonde ele pode ir, aonde ele pode participar do SUS. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, conscientizar cada vez mais a população, o usuário, do quanto é importante aí a participação dele dentro do conselho, dentro do conselho local. E tu é uma pessoa que trabalha na comunidade, né? Então tu traz isso, então tu é uma trabalhadora de saúde, representante de um distrito, trabalha nessa função de mobilizar essa comunidade e sabe o quanto isso é difícil, né? Então isso, e dentro dessa lei é importante, já vou passar a palavra para a Ilmar e para o Márcio, está previsto o incentivo, inclusive financeiro, para a educação em saúde para a participação popular. Então, a Lei 8.142, ela traz isso, né? Ela traz a questão da importância da gente fomentar esse incentivo, essa educação popular, né? Porque a gente sabe que isso não é fácil. O SUS surgiu de um anseio de muitas pessoas e que se a gente não seguir fomentando esse anseio, ele vai perdendo a força, né? Então, as pessoas precisam ser fomentadas a seguir nessa luta da participação popular. Então, isso é um desafio e é um dos objetivos do nosso trabalho, né? Da gente cada vez mais fomentar isso.